Olá, boa tarde. Democrático e diferente. Está começando Mais Esportes. A você uma boa segunda-feira. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Hoje tem muita novidade no programa. A opinião com Larissa Rodrigues. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, André? Boa tarde para todo mundo que assiste a gente aí em todo o Brasil. Hoje vamos falar do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, Fluminense segue 100%, Vasco segue 100%, Botafogo e Flamengo tropeçaram. Campeonato Paulista também é nosso destaque. Campeonato Paulista, São Paulo vem se destacando aí em 100% e o Palmeiras só segue decepcionando seu torcedor. E no programa mais democrático do Brasil, nós vamos falar dos outros campeonatos estaduais, Larissa. Vamos de vários campeonatos estaduais, entre eles o Gaúcho. Grêmio também perdeu, viu, André? No Pernambucano, olha, gente, o Salgueiro está na liderança. E no Campeonato Goiano, Goiás segue aí na ponta e o Atlético tropeçou. E nesse final de semana rolou a segunda rodada do Campeonato Carioca. Vamos aos detalhes. Macaé e Flamengo. E o rubro-negro ainda teve chance de marcar com o Jael. O Macaé também assustou, mas acabou parando nas mãos do goleiro. E terminou assim, gol para nenhum lado, 0-0. Com homenagem às vítimas dos prédios que desabaram no Rio, teve Volta Redonda e Fluminense. Gols mesmo só no segundo tempo. O zagueirão Anderson, de cabeça, completou a cobrança de escanteio. 1-0 Fluminense. 4 minutinhos depois, o Wellington nem fez o gol que começou no calcanhar de Fred. 2-0. Já nos acréscimos, Araújo fez o terceiro gol dele no campeonato e o terceiro gol do Fluminense na partida. Volta Redonda 0, Fluminense 3. Faltou criatividade e pontaria para os dois lados. Sem gols, Nova Iguaçu e Botafogo empataram em 0-0. O Duque de Caxias recebeu o Vasco da Gama. E o Vasco abriu o placar com o Juninho Pernambucana nesse golaço. 1-0. Gilcimar ainda empatou. 1-1. Mas Alexandro aos 13 do segundo tempo e Diego Souza de Peixinho marcaram, fechando o placar. Duque de Caxias 1, Vasco da Gama 3. Olha só, hein? O Vasco da Gama do meu amigo Adenildo Bezerra, lá de Arari, no Maranhão. O Vasco da Gama do meu amigo Cássio, lá de Remanso da Bahia. Tá deitando e rolando no campeonato. Tá tranquilo, tá no mesmo ritmo do ano passado, né, Larissa? Exatamente. O melhor que durante essa semana que passou aí, eles chegaram a reclamar de atraso de salário, como tem acontecido aí no Flamengo. Chegaram a ameaçar, André, que talvez não iriam se concentrar para essa partida. Mas eu senti que não interferiu, pelo contrário. O Vasco jogou bem, essa segunda partida se posicionou melhor em campo do que na primeira, na estreia do campeonato estadual. Muito boa essa partida do Vasco, segue 100% e é um grupo muito unido, que nem mesmo atraso de salário ou outros problemas extracampos podem estar atrapalhando e pelo jeito vai seguir nesse ritmo, visando já a Libertadores. E o meu amigo Augusto, lá de Resende, no Rio de Janeiro, está satisfeito com o Fluminense. E tem que estar também, outro time aí, 100% no Campeonato Carioca. O primeiro tempo do Fluminense, André, não foi dos melhores não, tanto que não surgiu nenhum gol. Os 3 gols foram todos marcados no segundo tempo. E o Fluminense com um time bem reserva ainda, quer, lógico, preservar os jogadores para a Libertadores e conseguiu esses 3 gols no segundo tempo com o estreante Anderson, ex-Atlético Goianiense, o zagueiro, que se portou bem fazendo gol e também na sua origem ali na zaga. Gol do Araújo, já são 3 gols do Araújo em 3 partidas. O que a gente faz com o Botafogo e com o Flamengo? O Botafogo vem decepcionando e eu achei que seria um pouquinho diferente, André, esse início de campeonato do Botafogo. Isso porque na primeira rodada o Louco Abreu se deu muito bem, mostrou que o Botafogo iria ressurgir, mas já caiu muito de rendimento nessa segunda partida. Faltou criatividade aos meios, o Louco ficou isolado lá no ataque, não conseguiu fazer nada, um 0-0 sem graça. O Flamengo estava com time reserva. A gente sabe que o objetivo do Flamengo agora, quarta-feira, tem a partida decisiva aqui no Brasil pela Libertadores, era a meninada. Se na primeira rodada deu certo, a meninada conseguiu, nessa segunda rodada ficou um pouco afoita aí e não conseguiu trazer um bom resultado para o Flamengo. E o nosso programa também é feito com a sua participação. Existem muitas formas de você entrar em contato com a gente. Através do Twitter do Mais Esportes, você pode entrar também no meu Twitter, através do Facebook, através do site pratiquemaisesportes.com.br. Você manda o seu recado e a gente registra a sua participação. Você também pode mandar o seu e-mail, pratiquemaisesportes@gmail.com, pode mandar vídeos, pode mandar fotos, que a gente divulga aqui.
filmou alguma coisa do seu campeonato, do campeonato da sua cidade, do campeonato do seu estado, da sua pelada de final de semana, pode mandar pra gente que a gente registra a sua participação, a gente tem o prazer de divulgar aqui no Mais Esportes. Com meu amigo Eduardo Ranielli, que está sempre participando no Twitter, no Facebook, ele é lá de Ouvidor, pertinho de Catalão, Goiás, ele é torcedor do Flamengo e do craque de Catalão, que a gente vai falar daqui a pouco, time que disputa o Campeonato Goiano. Vamos falar agora do Campeonato Gaúcho. Neste final de semana, mais uma rodada. Depois de 2 rodadas perdendo, os reservas do Inter abriram o placar com esse gol de Marcos Aurélio. 1-0 Colorado. Fabrício ainda no início do primeiro tempo ampliou. 2-0. Danilo Santos descontou para o Veranópolis. Mas Elton, no segundo tempo, depois da confusão do goleiro do Veranópolis, fez mais um fechando o placar. Internacional 3, Veranópolis 1. Jogaço entre Juventude e Grêmio. Groli, aos 22 do primeiro tempo, abriu o placar para o Juventude. 1-0. Zulu ampliou aos 32. 2-0. Já nos acréscimos, Kleber Gladiador descontou, mas não resolveu. Juventude 2, Grêmio 1. E eu tô muito preocupado com o Grêmio. Eu vi esse jogo. O Vitor foi o melhor em campo, goleiro do Grêmio. Então, 2-1 foi pouco para o Juventude. E não é só você que está preocupado não, viu? Porque enquanto o Inter perdeu algumas, mas nessa rodada, por exemplo, se deu bem, tem a desculpa não, é fato, né? Tá jogando com time reserva, tá também, assim como o Flamengo, preocupado com essa primeira fase da Libertadores, para que dê tudo certo para entrar na fase de grupo. Agora o Grêmio, André, são 3 rodadas, 2 derrotas com o time dito titular. Esse gol, por exemplo, que descontou contra o Juventude aí foi o gol do Kleber, a grande contratação, gol de pênalti. Pênalti é bem mais fácil, a gente esperava ele como centroavante ali, ele como resolvendo. Então é preocupante, estão pedindo mais reforços, eu não sei se chegar mais reforços aí é a solução para o Grêmio. Eu acho que talvez está faltando um pouquinho de comando e principalmente quem saiba contratar. E daqui a pouco a gente volta para falar do Campeonato Goiano. Apagaram o fogo do Dragão. E também vamos falar do Campeonato Mineiro. O Super Galo já começou o estadual com o Vitória. Daqui a pouco a gente volta. Toda terça, moda, comportamento, tecnologia. Suas noites de terça serão mais da hora, com Ronaldo Félix, Thaliton Andrade e Michele Rosa. Você confere uma novidade. Num programa interativo para você que está de olho no futuro. Toda terça, 10h20 da noite. Vem comigo, que o programa está no ar. Programa da hora, aqui na Rede Aparecida. 12 são os meses. 12 serão as vezes que você dirá sim para a campanha dos devotos. Neste ano, daremos início às obras de revestimento interno da cúpula central. Precisamos da sua fidelidade durante todo o ano, doando o valor que puder para a campanha dos devotos e para as obras da cúpula central. Vamos juntos tornar este sonho realidade. Campanha dos devotos. Graça e luz em sua vida. PUC Goiás, excelência no ensino. Formação profissional e humanista é a base dos cursos de graduação da PUC Goiás. 50 cursos em 5 campos, 462 ambientes laboratoriais, bibliotecas com mais de 364 mil exemplares, complexo poliesportivo de padrão internacional, extensão acadêmica e uma estrutura ímpar para a melhor formação. Acesse www.pucgoias.edu.br e saiba mais. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Os melhores espaços publicitários, os melhores preços do mercado, o melhor custo-benefício. Anuncie na UCGTV e tenha retorno garantido. Produzimos o seu comercial a preços promocionais. Visibilidade para sua marca e seu negócio, aliada a uma programação de qualidade. Entre em contato com o nosso departamento comercial e faça um excelente negócio aqui na UCGTV. Os principais fatos do dia. A notícia com análise isenta. Cotidiano, política, economia, esporte e cultura você encontra no TJ Goiás. De segunda a sexta, a 1h da tarde. Reapresentação à 00:15.
TJ Goiás, aqui na UCGTV. Vamos agora falar dos outros campeonatos estaduais. Aqui na tela os resultados. Pelo Campeonato Catarinense, Metropolitano 3, Marcílio Dias 0, Joinville 2, Figueirense também 2, Chapecoense 2, Camboriú 1, Avaí 2, Atlético Ibirama 1 e Criciúma 3, Brusque 0. Campeonato Cearense, Crato 1, Crateú 0, Tiradentes 1, Horizonte 2, Icasa 3, Guarani 2, Ferroviário 1, Ceará 2, Trairiense e Fortaleza tiveram a partida adiada e Guarani e Itapipoca vão jogar hoje. Campeonato Maranhense, Maranhão 1, Cordino também 1, Sabiá 0, Sampaio Correia 1, São José 2, Bacabá 1, Santa Quitéria 1, Viana 0 e Motoclube Imperatriz empataram em 0-0. Campeonato Paraense, Cametá 0, Águia também 0, Tunaluso 3, São Francisco 1, Paysandu venceu o Remo por 2-0 e o São Raimundo empatou com o Independente em 2-2. Campeonato Baiano, quarta rodada, Juazeirense 0, Feirense 1, Vitória Itabuna 0-0, Serrano 1, Bahia 3, Camaçari 5, Juazeiro 3, Bahia de Feira venceu Vitória da Conquista por 2-0 e o Atlético bateu o Fluminense de Feira por 3-0. Só campeonato baiano, o atual campeão Bahia de Feira está deitando e rolando, Larissa. Está deitando e rolando, lidera o campeonato, André, 4 pontos à frente do Vitória e 5 pontos à frente do Bahia. Então muita gente achou que o Bahia de Feira tinha sido aí um milagre, algo incomum vencer o campeonato no ano passado, mas esse ano está querendo o bi. Deixa eu mandar um abraço para o DJ Juquinha, ele é lá de Campina Grande, ele mandou um recado para mim e falou, eu não assisti o programa de vocês não, mas agora estou gostando, estou assistindo. Ele mandou esse e-mail na semana passada. Então, espero que agora com essas mudanças a gente agrade ele mais ainda, o DJ Juquinha. Né? Ele gosta que a gente fala dos outros campeonatos. E o Jeano Souza, ele é lá de Guarabira, interior da Paraíba. Ele tem um site vocêabolaeeu.com. Ele torce para o Desportiva Guarabira e está sempre assistindo o nosso programa. Muito obrigado, Jeano, pela sua participação. Agora vamos falar do Campeonato Goiano. Vamos aos gols. Teve clássico e também mais 4 jogos. Na tela. A terceira rodada do Campeonato Goiano começou no sábado, com o clássico Goiás e Vila Nova. E já aos 7 minutos de jogo, a Amaral abriu o placar para o time verde. 1-0 Goiás. Aos 24, Marcos Paulo ampliou. 2-0. No segundo tempo, mudança de postura do Vila e Patrick descontou. 2-1. Mas Egídio fez mais um e fechou o placar. Goiás 3, Vila Nova 1. Em Catalão, craque Morrinhos. Cleitinho abriu o placar para os donos da casa. 1-0 craque. E já nos acréscimos, Helder conseguiu o empate. Craque 1, Morrinhos também 1. Em Rio Verde, Eric Flores abriu o placar para o Tumbiara. 1-0. João Henrique deixou tudo igual. 1-1. Mas no segundo tempo, Lins fez o gol da vitória. Rio Verde 1 e Tumbiara 2. Em Anápolis, Anapolina e Aparecidense. Carlão de cabeça abriu o placar para a Aparecidense. 1-0. Thiago Marabá empatou. Anapolina 1, Aparecidense também 1. O Atlético Goianiense foi até Goianésia e viu a zebra. Júnior Soares abriu o placar aos 4 minutos de jogo para o Goianésia. 1-0. Diego ampliou. 2-0. No segundo tempo, o Atlético melhorou e Elias ainda descontou. Mas não dava tempo para reagir. Goianésia 2, Atlético Goianiense 1. Do poderoso Dragão, o time da primeira divisão, representante de Goiás na primeira divisão, perdeu para o Goianésia. Perdeu, e muita gente já perguntando até se o técnico Hélio dos Anjos deve sair do cargo, perguntando se o Atlético vai ter muitas dificuldades nessa temporada. Acho que ainda é cedo. Ontem que estreou o Meia Elias, contratado aí junto ao Figueirense, o William, ex-Avaí, também entrou em campo. Começou a pré-temporada mais tarde do que as outras equipes
equipes como, por exemplo, o próprio Goianésia, que bateu o Dragão aí. Eu acho que é muito cedo para querer ressaltar qualquer time que está bom demais e também para querer criticar e começar a derrubar treinador do Campeonato Goiano. O meu amigo Yuri Azeredo, torcedor do Goiás, está feliz da vida, ganhou do Vila Nova. Ganhou do Vila Nova, só que eu acho que ele já anda bem feliz quando a disputa é entre Goiás e Vila Nova. Considerado o maior clássico do Centro-Oeste aí, tem muito tempo que o Vila não consegue bater o grande rival. E o Goiás tem mostrado um time ajeitado, ano passado ficou muito decepcionado depois de não conseguir a volta aí para a Série A, fez boas contratações e acredito que ao lado do Atlético é o grande favorito ao título do Campeonato Goiano, André. Agora vamos falar do Campeonato Mineiro, eu vou mostrar aqui os gols da vitória do Galo. Mas antes, uma informação importante. Olha só, um empresário procurou o Cruzeiro, empresário do Montijo, tentando acertar a contratação dele para o Corinthians, a transferência dele para o Corinthians. O Montijo está se empenhando para conseguir essa transferência. Ele abriria mão de parte do que ele receberia do Corinthians, isso aumentaria o lucro da equipe do Cruzeiro nessa negociação, e o Corinthians ainda emprestaria o Vitor Júnior, meia recém-contratado pelo Timão, que jogou no ano passado do Atlético Goianiense. Pelo jeito, o Montijo vai ser do Timão, Larissa. Pelo jeito, o Corinthians não desistiu, já teve 2 ou 3 vezes que o Timão anunciou que tinha desistido da contratação, mas não é isso que a gente vê. E vê muita vontade, ainda mais do que o Corinthians querer contratar o jogador, do próprio jogador deixar o Cruzeiro e defender outro clube. Começou o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não entrou em campo, mas o Super Galo já estreou. O Galo recebeu o Boa. André, aos 10 do primeiro tempo, abriu o placar para o Atlético, 1-0. Ainda no primeiro tempo, Bernardi ampliou. Final de jogo, Atlético Mineiro 2, Boa Esporte 0. E o final de semana também foi de gols no Campeonato Paranaense. Coritiba e Irati dá-lhe gols. Destaque para o titular Davi, que marcou 2, e para o reserva Renan Oliveira, que marcou 2 golaços, um deles no ângulo. Irati ainda fez o de honra com Edson Paraíba. Final, Coritiba 5, Irati 1. Rio Branco e Atlético Paranaense, adivinha quem fez o primeiro gol? Paulo Baier, 1-0 para o Furacão. Aos 34 do segundo tempo, Bruno Furlan ampliou. Final de jogo, Rio Branco 0, Atlético Paranaense 2. Tá aí o Campeonato Paranaense, o Coritiba com 100% de aproveitamento, na liderança. Exatamente, assim como o Atlético Paranaense e o Cianorte, André. Então os 3 aí com 100% de aproveitamento, Coritiba no saldo de gols leva vantagem ao primeirinho. E daqui a pouco tem mais estaduais. Vamos falar do Campeonato Paulista. O Timão e o São Paulo estão liderando o campeonato. Sábado, 4h30 da tarde, Brasil Off-Road. Competições de tirar o fôlego. Velocidade. Adrenalina. Aventura e emoção em contato radical com a natureza. Sábado, 4h30 da tarde, Brasil Off-Road, na Rede Aparecida. Em 2012, vamos juntos revestir de graça e luz a cúpula central da Casa da Mãe Aparecida. A partir de janeiro, o boleto que vai na revista de Aparecida terá 2 campos. No primeiro, você marca sua doação para a campanha dos devotos. E no segundo, a doação para as obras da cúpula central. E aqui você marca o total de sua doação. As doações são espontâneas. Ligue para nós. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Como você pretende estar daqui a 2 anos? Que tal estar pronto para o mundo do trabalho? A Católica tem um curso superior perfeito para sua formação profissional. Tecnológicos em agronegócios,
análise e desenvolvimento de sistemas, eventos, segurança da informação, gastronomia, secretariado ou gestão ambiental. Em apenas 2 anos, você sai com diploma de curso superior reconhecido pelo MEC. Curso Tecnológico na Católica. Super Clubinho, de segunda... PUC Goiás, excelência em arte e cultura. A PUC Goiás oferece arte e cultura para estudantes e a comunidade. Grupos de dança, música, teatro e artes visuais montam espetáculos e se apresentam em eventos por todo o país. A coordenação de arte e cultura também oferece oficinas gratuitas para o desenvolvimento artístico da comunidade. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Vamos agora falar do Campeonato Paulista. Vamos às informações e é um show de gols. A Portuguesa recebeu o Guaratinguetá e saiu atrás no placar depois de Thiago Cunha completar essa linda bicicleta. Veja de novo, 1-0 Guaratinguetá. No segundo tempo, o Henrique empatou 1-1. E de pênalti, Marcelo Cordeiro fez o gol da vitória da Lusa. Portuguesa 2, Guaratinguetá 1, resultado final. O São Paulo recebeu o São Caetano e foi ele, Luiz Fabiano, quem abriu o placar. 1-0 tricolor. Ainda no primeiro tempo, Moradeia empatou a partida. 1-1. Mas aos 32, Lucas fez esse golaço que garantiu mais 3 pontos para o São Paulo. São Paulo 2, São Caetano 1, resultado final. Catanduvense e Palmeiras, Rosni, nessa cobrança de pênalti, abriu o placar. 1-0 Catanduvense. E Fernandão, de cabeça, aproveitou a cobrança na bola parada e fez 1-1. Terminou assim, mais um empate do Verdão. O Corinthians recebeu o Linense. E no cruzamento pela esquerda, Emerson Sheik aproveitou e mandou a bomba. Final de jogo, Corinthians 1, Linense 0. Paulista e Santos e Renan Marques abriu o placar para o Paulista, 1-0. Allan Kardec empatou, 1-1, final de jogo. E olha só, gente, informação importante, o Daniel Santana, nosso comentarista, me informa agora. O São Paulo hoje tem uma reunião importante que pode definir a contratação do Nilmar. Então o São Paulo, o time que mais contratou para 2012, pode fazer outra grande aquisição. Outra grande aquisição, já contando aí com o Jadson, trazendo agora o Nilmar. Veio aquele pacotão no início da temporada com destaque para o Cortez. Então o São Paulo se reforçando muito. Na partida de ontem não teve tantas dificuldades assim. A notícia ruim foi a contusão do Luiz Fabiano. Os mais otimistas acreditam que ele vai ficar 1 semana, 2 fora. Já tem gente dizendo de 3 a 4 semanas. Foi dores na coxa que ele sentiu durante a partida. Vai fazer exame hoje à tarde, André, para descobrir realmente a gravidade disso tudo. Golaço mesmo do Lucas, hein? Resolvendo aí, né? E vai ser, o São Paulo também vai contratar outro goleiro. O Leão tem pedido, né, para contratar outro goleiro, mas o Denis foi muito bem aí na partida. A diretoria quer contar com ele, até porque quando o Rogério Ceni voltar, que é cerca de 6 meses, acredita que o capitão... Se voltar, né? Então, mas eles acreditam que ele vai ter condição de voltar e estão falando até em renovar contrato, André. Então, a diretoria não está querendo contratar outro goleiro, não. Para eles, o Denis está de bom tamanho. É o Leão que não está confiando muito no trabalho. E olha só, informação importante sobre o Palmeiras. O Daniel Carvalho jogou cerca de 70 minutos ontem. E ele, depois do jogo, disse à rádio Eldorado e ESPN que na Rússia ele utilizava esteroides para fortalecimento muscular quando jogava no CSKA. Lá não cai em doping, né? E agora, lá não tem esse tipo de exame, aqui no Brasil tem, agora ele pode estar colhendo os frutos, está um pouquinho acima do peso, e isso pode ser tudo por causa desses medicamentos. E pode fazer mal para a saúde dele, né? E é uma denúncia aí que a gente até então não sabia que está acontecendo, pode ser que tenha mais gente querendo descobrir o que acontece por lá. Vamos falar da vitória do Timão, Larissa, 1-0. 1-0, magrinho, mas segue 100% de aproveitamento. Quem não gostou, quando vê que o Corinthians está com 3 vitórias, o torcedor já fica animado, pensa num 2012 tão bom quanto foi 2011, mas o Tite reclamou, disse que está faltando vibração, está faltando vontade, que o próprio Emerson Sheik, que fez esse golaço aí, que deu a vitória ao Corinthians, não comemorou tanto quanto tinha que ter comemorado por fazer o gol da vitória. Então o Tite, apesar do 100%, está na bronca, André.
Verdade, eu achei estranho no final do jogo, assim, a camisa dele, assim, parecia que não tinha corrido tanto, né? Todo mundo sequinho, não tinha ninguém suado, né? Não, o jogador do Corinthians tem que suar a camisa, tem que correr atrás. O pessoal do Linense reclamou muito, teve um gol anulado. Então... O juiz viu uma falta de ataque do Linense. E não tem motivo sim para reclamar. O Corinthians conseguiu esse gol Salvador, mas não foi a partida brilhante. Diga-se de passagem, esse ano o Corinthians ainda não mostrou o futebol do campeão brasileiro que a gente viu em 2011. Então tá aí, o Corinthians, líder do Campeonato Paulista, junto com o São Paulo, 3 jogos, 3 vitórias. 3 vitórias, Corinthians e São Paulo. Só falando então aí do Santos, a gente comentou os times, faltou o Santos. Santos mais um empate, mas está com o time reserva ainda. Agora que o pessoal, mesmo que Neymar, Ganso e os titulares estão voltando. Campeonato Pernambucano, teve clássico, a bola rolou. Em Araripina, os donos da casa receberam o atual campeão, Santa Cruz. Mas o Santinha nem viu a cor da bola. Vanderlei, aos 5 do primeiro tempo, abriu o placar para o Araripina. E Cristóvão, aos 44 do segundo tempo, fez mais um, fechando o placar. Araripina 2, Santa Cruz 0, resultado final. Muitos gols ainda no primeiro tempo. Robertson, aos 6 minutos, abriu o placar para o Sport, 1-0. William Rocha, aos 11, ampliou, 2-0. Robertson de novo chegou a fazer 3-0 para o Sport em cima do Náutico. Mas aí começou a reação. Souza descontou, 3-1. No segundo tempo, Tobi ainda ampliou, 4-1. Mas aí foi a vez de Jefferson fazer 4-2 e Lennon fazer 4-3. Não dava mais tempo, vitória do Sport, 4-3 em cima do Náutico. Que jogaço em 7 gols no clássico entre Sport e Náutico. O que o torcedor não pode reclamar é de falta de emoção. E o torcedor do Náutico, André, imaginava que a coisa seria um pouco mais fácil. O Náutico estava superior aí no campeonato pernambucano, o Sport tinha começado um pouquinho devagar, com apenas 2 empates nas primeiras rodadas. Só informando, essa já foi a 5ª rodada do Campeonato Pernambucano, que começou um pouquinho antes do Carioca, do que o Paulista. Mas teve momento do Sport estar vencendo, André, por 3-0. O Náutico ainda deu uma reagida, mas já não dava mais tempo. Acabou essa vitória aí do Sport. Diga-se de passagem, o Sport não perde para o Náutico desde 2004 na ilha. E a torcida do Santa, alô Recife, ligada no Mais Esportes, a torcida do Santa tá preocupada. Tá com o pezinho atrás aí, já são 2 derrotas nessas 5 rodadas do Campeonato Pernambucano. O Santa Cruz, que é o atual campeão, então o pessoal imaginava um pouquinho mais aí e tá um pouquinho atrás na tabela, mas o treinador, a diretoria disse que ainda não tá aí na hora do pessoal querer ficar desesperado não, que tudo vai se resolver. Um abraço pro meu amigo Wagner Américo, lá em Recife, é torcedor fanático do Sport. Está confiante que o time esse ano ganha o campeonato estadual. Eu acho que esse ano não tem pro Santa não. Eu vejo o Sport e o Náutico mais fortes. Até porque depois dos dois voltarem aí para a Série A, parece que deu ainda mais motivação. Então já está usando o próprio estadual para tentar montar uma boa equipe para não passar tantos sustos na Série A. Eu acho que a disputa realmente vai ficar entre os dois e eu vejo o Sport com uma pontinha na frente de vantagem. Até amanhã, Larissa. Então até amanhã, a gente volta amanhã meio-dia. A você, um abraço, uma boa tarde e na sequência o TJ Aparecida.